Pensa nisso. O homem entra na arena. Sabe que não vai sair. À sua volta, 70.000 pessoas comendo, gritando, apostando. O imperador no camarote. O exército mais poderoso da história humana. Templos de mármore. Estradas pavimentadas até os confins do mundo conhecido. E ele, sem espada, sem aliados, sem plano de fuga. E, no entanto, algo, naquele momento, começa. Não termina. Começa. Roma tinha um sistema para gerir as religiões estrangeiras. Funcionava bem. Chega um Deus novo. Constróis-lhe um templo. Dás-lhe o lugar no panteão. A vida continua. Os romanos eram pragmáticos nisso. Adorar era quase um ato burocrático. Os cristãos não aceitavam o acordo. Não era arrogância. Era algo mais simples e mais radical. Não podiam dizer que o César era divino. Não podiam lançar uma pitada de incenso diante da estátua do imperador. Não era um gesto grande. Era pequeno, quase ridículo. Uma pitada de incenso, alguns segundos, e tudo teria ficado bem. Esse é o nó. Não os milagres, não a teologia, não as disputas sobre o Logos. Uma pitada de incenso que alguém se recusa a lançar, e por isso morre. Quem eram estes homens e estas mulheres? Não eram filósofos, não eram aristocratas com tempo livre para contemplar a eternidade. Eram pescadores da Galileia, que tinham perdido o seu mestre. Eram escravos nas casas de Roma. Eram mulheres que não tinham voz em nenhum tribunal do império. Eram comerciantes de segunda categoria. Gente com as mãos calejadas e as roupas gastas. A fé passava de boca em boca, como um segredo que não consegues guardar. Consegues imaginar a cena? Uma cozinha nos bairros baixos, uma lamparina a azeite, 6, 7 pessoas apertadas à volta de uma mesa. Comem juntas. Alguém lê uma carta em voz alta. A carta vem de um homem que está preso noutra cidade, e nessa carta o homem fala de ressurreição, de esperança, de um amor que não termina nem mesmo diante da morte. Semanas depois, essa carta já está noutra cidade. Depois, noutra ainda. Não havia internet, não havia imprensa. Havia mãos que passavam papel a mãos, e funcionava. Por que Roma os perseguia? Não era, no fundo, por causa da fé em Cristo. Roma não tinha problema com os deuses estrangeiros. O problema era a recusa. O problema era aquela anomalia social. Um cristão não assistia aos jogos públicos. Não levava guirlandas às festas dos deuses. Não jurava pelo gênio do imperador. Numa sociedade onde cada gesto público era religioso, onde o sacrifício era política e a política era sacrifício, o cristão era alguém que se retirava do jogo. Um cidadão que dizia: "Este papel não o represento." Imagina o que isso significa para o sistema de poder que se sustenta no consenso ritual. Não é indiferença. É uma afronta silenciosa e constante. E então chegam as acusações. São canibais. Praticam magia negra. São inimigos do gênero humano. As acusações mudam. A substância permanece. São diferentes. E a diferença dentro de um sistema imperial é perigosa. Tertuliano escreveu algo que o império nunca compreendeu. O sangue dos mártires é semente. Não o escreveu como slogan. Escreveu-o como constatação. Estava a observar algo que acontecia diante dos seus próprios olhos. Pensa no espectador. Qualquer espectador. Vai à arena pelo espetáculo. Leva os filhos. Senta-se. Come. Espera. E então vê. Vê como morre este cristão. Sem gritar. Sem amaldiçoar. Com uma calma que não parece resignação. Parece outra coisa. Algo para o qual não tem nome. Volta a casa. Come. Vai dormir. Não consegue dormir.
aquela calma, aquela ausência de ódio, o rosto daquele homem na arena. Isto aconteceu mesmo. Temos os nomes de pessoas que se converteram depois de testemunhar uma execução. O martírio era, paradoxalmente, a melhor propaganda possível. E Roma nunca o entendeu. Continuou a matar. E cada morte acrescentava testemunhas. O sistema trabalhava contra si próprio. Como sobrevivia a fé no dia a dia? As catacumbas não eram, como muitas vezes se imagina, só simples esconderijos. Eram lugares de encontro, de sepultura, de memória. Descer debaixo da terra não era apenas fugir, era afirmar algo. Era dizer: os nossos mortos importam. Lembramo-nos deles, nomeamo-los, têm um rosto. Numa cultura onde os pobres acabavam em valas comuns sem nome, isto era revolucionário. E depois havia a refeição, o pão partido, o vinho partilhado. Numa sociedade hierárquica, onde te sentavas à mesa segundo o teu lugar e recebias comida segundo a tua posição, o banquete cristão subvertia tudo. O senhor e o escravo, à mesma mesa, a viúva e o senador, o estrangeiro e o cidadão. Isto era mais escandaloso do que o ateísmo, mais escandaloso do que os milagres. Uma mesa igual, num mundo onde tudo era desigualdade. O paradoxo é este: quanto mais o império os perseguia, mais cresciam. Não porque os cristãos fossem astutos ou bem organizados, mas porque algo na maneira como se moviam pelo mundo era contagioso. Não eram melhores do que os outros num sentido moral abstrato. Eram diferentes num sentido concreto. Cuidavam dos doentes quando as epidemias esvaziavam as cidades. Ficavam quando todos fugiam. Enterravam os mortos alheios, não apenas os seus. Ao longo de 3 séculos de perseguições intermitentes, sob 10 imperadores diferentes, aquela pequena chama nunca se apagou. Cresceu através da perseguição. Como se a prova fosse, por alguma razão obscura, o melhor fertilizante possível. Depois, em 313, chegou Constantino, o Édito de Milão, a liberdade de culto, o fim oficial das perseguições. Mas essa não é a história verdadeira. A história verdadeira é anterior. Nesses 3 séculos anteriores. Nos nomes que já não recordamos. Nas cartas que já não existem. Nas cozinhas de Roma iluminadas por uma lamparina a azeite. No espectador que volta à casa da arena e não consegue dormir. A história verdadeira é o gesto do mártir. Esse gesto diz algo que nenhum argumento consegue dizer. Diz: há algo pelo qual vale a pena morrer. E se há algo pelo qual vale a pena morrer, então talvez haja também algo pelo qual vale a pena viver. Isso não é teologia, é antropologia. O homem que entra na arena sem espada não é louco. É alguém que viu algo. E essa coisa, vista de fora, através das grades e do ruído da multidão, brilha de uma forma estranha. Estranha o suficiente para não te deixar dormir. E no dia seguinte, vais à procura de alguém que te possa explicar o que era. Essa é a história dos primeiros mártires. Não a história dos que morreram. A história dos que olharam e nunca deixaram de procurar.